sabe que uma vez me acusaram de plágio? Você acredita? Não, eu não duvido desse tipo de coisa Porque acontecer. eu criei dentro da jornada da desfudência, falei, putz, eu preciso no meu curso, né? Preciso de uma maneira que as pessoas visualizem o que eu quero mostrar pra elas. Então eu criei uma história fictícia de um personagem que vivia numa aldeia e que enxergava uma montanha lá no alto, distante da aldeia, e que tinha um rio entre a aldeia e o topo da montanha, e que aí as pessoas diziam que quem ia pra montanha nunca mais voltava, que as pessoas morriam, botavam um monte de medo na cabeça do personagem. E aí um belo dia ele resolve ir até a montanha e descobre que na beira do rio tinha uma espécie de um ponto de ônibus com um monte de gente que dizia pra ele que não vai pra lá porque é perigoso, esperando um barco que passava a cada 100 anos. E a analogia que eu faço com isso é a galera diz que pra que você vai ficar rico? Agora quer ficar rico porque as pessoas zoam, né? Quem tem vontade de aprender. Aconteceu comigo, acho que aconteceu com você. Elas tiram sarro de você, mas ao mesmo tempo elas jogam na Mega Sena toda semana. Então, ao mesmo tempo que elas te reduzem, porque veem teu esforço e falam, pra que você está se esforçando tanto, isso não vai funcionar? Elas estão lá na beiradinha do rio, esperando para que alguém as leve, as catapulte lá pro alto. Enfim, aí todo o curso é baseado nessa narrativa. E aí uma aluna me acusou de plágio, porque falou que tinha, acho que o livro Princípios, que eu nunca tinha lido, do inclusive. Segundo essa pessoa, era a mesma história. E eu falei, olha que curioso, né? Você não perdeu nada sem ler o livro, tá? E aí o mais curioso é que o livro foi feito depois da jornada. Eu falei, eu acho que talvez eu deveria... Acontece sempre, é raro, mas acontece. Processar o Ray Dalio. Talvez eu deveria processar o Ray Dalio. Eu pensei nisso. Então, mas isso tudo só pra dizer que se você quer gerar valor, o repertório ele precisa estar em outras coisas. Quadrinhos, cultura pop, jornalismo como um todo, arte, gente, tem tanta coisa pra gente explorar, música, outros autores, ficção. Ouvir gente que você não concorda. Ouvir gente que você não concorda, com certeza. É muito bom, porque aí você expande sua mente, você entende o que ela tá falando, claro, se você tiver com a mente aberta, e aí você vai conseguir talvez resolver um problema que, né, se ela tem um problema, você vai entender qual é o problema dela. Então, às vezes as pessoas são tão limitadas que elas não conseguem nem fazer isso. Mas isso de acusarem de plágio, né? Por exemplo, eu uso muito frases, alguma coisa assim. E uma vez eu falei uma frase, mas não foi citando ninguém. Mas eu tinha visto no filme Rock Balboa e falaram, pô, mas tem fulano que usa essa frase e você não citou ele. Eu falei, cara, eu nem conheço fulano. Não vou saber que ele usa a frase. Eu vi o filme, eu gostei, eu falei aqui por acaso. Então o pessoal também é muito apegado em umas coisas muito pequenas, às vezes, na minha opinião. Mas partindo agora, vamos supor, de uma pessoa que ela quer aumentar a renda dela. Ela tá pensando em carreira. E como o Duda disse, a Nath também complementou, a internet ela nivelou as chances hoje, em diferentes carreiras. Então, a Nath lá atrás fez jornalismo e falaram, você não vai ganhar dinheiro. Pô, e hoje a gente vê que essa pessoa estava redondamente enganada, porque a sua habilidade de jornalismo acabou te levando a criar o canal. Tem até um amigo nosso, o Denis Xavier, que é filósofo. Ele botou no Instagram dele um meme que eu achei muito bom. Era a criança e o pai falando pra criança, né? Você pode ser o que quiser da sua vida. Aí a criança depois, já com uma idade vestibular, e o pai falando, porra, Denis, filosofia? Tá de sacanagem, né? Mas hoje você tem filósofo ganhando muito dinheiro por conta da internet. O cara dá palestra, o cara escreve livro, ele fica famoso, né? Traz questionamentos lá da antiguidade que são super atuais. Mas pensando que vocês estão com 18 anos e vocês não vieram de uma família que tem condições, eles são pobres, que tipo de carreira vocês escolheriam? Como é que vocês fariam, assim, esse começo? Você acha que, tem que tentar fazer uma faculdade de cara? Ou vai pra alguma outra área primeiro, tenta trabalhar? Como é que seria esse começo de vida, na opinião de vocês? Quer começar? Bora. Vou falar algo polêmico. A última coisa que eu faria era uma faculdade. Acho que seria uma grande perda de tempo. Faria cursos técnicos, veria todos os cursos gratuitos que existem no YouTube. Pegaria todos os cursos que tem disponíveis, faria aqueles 7 dias e pegaria meu dinheiro de volta. Desculpa, eu sei que é contra tudo que a gente faz, mas é o que eu faria, no caso. A cara do Bruno vai ter que cortar isso. Eu não tenho dinheiro, porra. Eu ia tipo, maratonar todos os cursos que eu pudesse em 7 dias. Ia frequentar todas as bibliotecas. Mas você escolheu alguma área específica? Pra atacar? Eu ia entender o que eu sei fazer, como a Malu disse. Puta, o que eu sei fazer? O que eu gosto de fazer? Ou buscaria inspirações? Eu acho que hoje a gente tem um pouco mais de
modelos diferentes a serem seguidos, né? De novo, você partiu de um pressuposto, né, de que eu sou pobre, de uma origem muito humilde, e eu vejo que hoje, principalmente por conta da internet, a gente consegue ter referências que também saíram de lugares muito difíceis, trabalho muito, né, com mulheres pretas, periféricas e tal, e que ainda tem uma representatividade muito pequena, mas hoje existe alguma representatividade. Sim. Então, eu acho que a primeira coisa era buscar quem são as pessoas que saíram do lugar de onde eu saí e conseguiram chegar nesse lugar, não apenas pelo futebol ou pelo mundo das drogas ou pelo caminho, né, que não leva ninguém a lugar nenhum. Não tô falando do futebol, tá? Tô falando do caminho das drogas, que infelizmente quando a gente fala de periferia hoje, é o caminho... Não é nem um pouco fácil, mas é o que tá ali, ó. Tá ali, tá disponível. Tá disponível. E, pô, a minha mãe tá sofrendo, eu tenho uma família em dificuldade e estão me oferecendo aqui R$50 por dia, R$100 por dia, que eu vou conseguir colocar comida na mesa. Então, acho que no Brasil é muito difícil a gente falar sobre isso, porque a gente vive uma outra realidade. Mas eu, se quisesse romper com esse padrão familiar, histórico, eu buscaria novas inspirações para começar, que poderia ser dentro da comunidade ou fora, para que caminho foi que essa pessoa traçou, e buscaria mentores também. Tipo, encontraria pessoas, de novo, que chegaram nesse lugar, pediria ajuda, pô, o que eu posso fazer? Posso trabalhar com você e tal, enquanto eu tô ampliando meu repertório. Porque eu preciso de dinheiro, né? Pra sobreviver. Então não dá pra viver de renda extra só, né? Eu preciso colocar dinheiro, né, dentro de casa. Então, como é que eu posso garantir o básico e entender que o meu fator principal é tempo? Eu tenho 18 anos e tenho um tempo restrito, por isso não vou pra faculdade até, porque o meu tempo de deslocamento mais o trabalho vai perpetuar aquilo pra sempre. Então esquece faculdade nesse momento da vida, pego o tempo que eu tenho, vou fazer uma renda honesta, da maneira que eu puder, para garantir o básico. Com o resto do tempo eu vou aprender, ficar perto de pessoas que cresceram, e a partir disso eu vou entender, putz, aonde eu vou colocar a minha mente para aprender a gerar mais valor e crescer no empreendedorismo, não numa carreira. Faz sentido. É difícil hoje a gente pensar, né, que profissão que eu escolheria hoje, né? Porque a gente tá numa fase da história que tá tudo muito rápido. Né? Tipo assim, se me perguntasse há 15 anos, eu pensaria, vou ser médico. Não é o meu caso, só um exemplo, né? Eu vou ser sei lá o quê. Mano, parece que qualquer coisa hoje em dia pode ser trocado. Né? Então, é interessante esse ponto aí, né? De que a questão... Porque sempre se valorizou muito o QI e o lógico-matemático, né? E agora com a inteligência artificial já não precisa mais, já não faz diferença se é fera em matemática ou não, porque não precisa fazer mais conta, né? Mas eu não sei, eu teria uma tendência aí para alguma coisa relacionada à área de tecnologia. Só que a impressão que eu tenho é que daqui a pouco a própria tecnologia vai suprir o que a tecnologia precisa. Né? Tipo, eu sempre falava assim, eu iria para a área de TI. Eu tô vendo um monte de artigo aí falando que agora a inteligência artificial faz o que o cara do TI faz. Né? Então eu acho muito difícil. Com certeza eu iria para algo relacionado a empreendedorismo. Vendas é sempre um negócio interessante. Só não sei o que vender, né? Mas vendas, eu falei com o Caio Carneiro esses dias, ele falando, Duda, eu fiquei rico com vendas, não foi com o YouTube. Né? Ele começou antes e aí entra naquilo. Eu decidi ser o melhor vendedor que esse mundo já viu. E estourava, né? Conseguiu ir muito bem. Então, vendas eu acho que é uma coisa muito boa. Internet, né? Tem alguma coisa... É que é fogo falar isso, porque a gente acaba incentivando os jovenzinhos. Eu vou virar youtuber. E não é assim também, né? A gente sabe que é tipo quase que um jogador de futebol, né? Em 1000 vai Essa vai mesa dar bom. É a mesa dos vencedores, né, cara? O cemitério dos derrotados é silencioso. Né? Tem um podcast falando sobre como a gente não deu certo na internet. Não ia ter view, porque a gente não deu certo. Como ser pobre pra sempre, né? Então eu acho que é difícil. Eu sempre tenho essa ideia também do empreendedorismo, de abrir o meu próprio negócio. Mas eu acho que a cada dia vai ficando mais desafiador isso. Então eu focaria muito em estudar. Uma coisa que foi ruim para mim é que hoje eu gosto de estudar. Mas eu falo, né, que a minha vida estudantil começou quando a minha vida escolar acabou. Na escola eu odiava, eu era o pior aluno. Eu saí de uma escola porque eu ia repetir e fui para outra, né? Em algum momento eu comecei a gostar de estudar. Então, querendo ou não, o livro, o estudo, um bate-papo... Ouvir gente que é uma referência, isso eu acho fundamental, cara. Como que foi? Acho que o Thiago Brunet que
tem naquele livro dele, acho que é Dinheiro Emocional, se não me engano, alguma coisa. Como que é, meu? Tipo assim, educação é igual a instrução mais uma referência. Não é exatamente isso, mas envolve duas coisas, instrução e referência. Tem que ter alguém que é referência. Quem é a referência? Tipo assim, se a Nath quiser ser jornalista, quem é a referência? Se eu quiser ser um vendedor. Cara, o que o Caio Carneiro fez, velho? Né? Então, acho que ter alguém que é muito incrível. E as pessoas, como muitas pessoas têm um costume de se vitimizar, ela tem o costume de olhar para quem não conseguiu. Tipo, não, você pode fazer. Mas ninguém consegue. Mas não sei o que lá. Olha para quem conseguiu. Eu tenho um exemplo muito legal, que talvez eu esteja saindo um pouco do tema, mas é um exemplo que eu gosto muito, cara. Eu entrevistei uma moça, uma senhora, esses dias, que ela, cara, pobre, tipo pobre nível hard, sabe? Muito pobre. Tinha acho que 10 irmãos. Aí o pai dela morreu. A mãe teve que ir trabalhar, né? E trabalhava tipo no campo lá, sabe? Esses bagulho bem zoadão mesmo, de trampo, de criar calo o dia inteiro, né? Aí ela, que era acho que a filha mais velha, devia ter 12 anos, 13, teve que começar a cuidar dos 9 irmãos, sei lá, e teve que começar a trabalhar de empregada doméstica para ajudar a mãe. Aí começou a trabalhar para sobreviver. Mas ela falou, né, lá no programa, eu sempre tive uma mentalidade, eu não vou morrer nessa pobreza desgraçada não nasci pra isso, né? E você vê, uma pessoa que morava no fim do mundo, não tinha o que a gente tem de acesso hoje, isso há 30 anos. Falou, não, eu não vou viver assim não. Começou a trabalhar, limpava as casas e tal. Aí chegou alguém e falou, você não quer começar a vender bolo para fazer uma renda extra? Ela falou, beleza, vou fazer um bolo e tal. Começou a fazer bolo, pegou as manhas, fez bolo bem pra caramba, conseguiu abrir uma primeira loja. Aí ela falou, cara, eu vou continuar trabalhando, porque isso aqui não dá o que eu quero ter. Eu quero ter uma vida boa mesmo. Aí começou a trabalhar, não gastava com tênis, com ostentação, com nada, todo mundo tirando barato da cara dela. Você é burra, você já podia estar fazendo isso, tá fazendo aquilo. Não, eu quero montar outra loja. Montou outra, e a dona da Sodier, que faturou acho que 800 milhões, se não me engano, no ano passado. Pô, que legal. Mano, isso é muito louco, entende? Tipo assim, eu não quero saber do cara lá que desistiu, do cara que não fez nada. Sim. Eu quero saber da mulher, que era mais pobre que quase todo mundo que tá assistindo, provavelmente. Com certeza. E hoje é multimilionária. E ela tinha o quê? Nem internet ela tinha. Ela tinha muita disposição para falar, eu não vou morrer nessa pobreza desgraçada. Eu vou trabalhar que nem uma condenada. Eu vou vender, eu vou fazer renda extra. Eu não vou subir meu nível. Eu vou juntar dinheiro. E foi subindo. Hoje tem loja até nos Estados Unidos, Miami, o caramba, né? Eu tive a oportunidade, né, de entrevistar a Cleusa também. Eu já tava assim, eu sei essa história, eu sei. Já sabia o plot twist. Mas você contou muito bem. Mas você contou muito bem, foi muito bom. Tentei manter o segredo, né? E eu acho que é a questão da persistência, Bruno. Nada vai te dar resultado, acredito que em menos de 2 anos. Sim. Então, para a Cleusa poder ter o que ela tem hoje, né? Ou para começar a ter o primeiro resultado, a gente conta essa história, né? Mas lá se vão, acho que uns 40 anos, né? Que ela começou. Você trabalha muito tempo tendo muito pouco ou quase nenhum resultado, né? Mas é essa certeza de que você vai sair do outro lado, de que você vai chegar em algum lugar, de que vai valer a pena aquele esforço, mas é quase como você remar contra a maré e uma arrebentação que aparentemente nunca vai acabar. Você rema, tipo, agora tô surfando, né? Tipo, cara, você nunca passa, você tá com a prancha, aí o mar vem e te leva de novo. Você fala, mas eu não quero ficar na arrebentação e eu também não quero voltar pra praia. Então, assim, pelo menos aconteceu comigo, assim, eu não coloquei outra alternativa a não ser chegar na ilha, assim, sabe? Eu só vou parar quando eu chegar ali. E enquanto isso não aconteceu, eu não parei de remar. Tipo, teve vários momentos em que eu quase me afoguei, que eu quase morri no caminho, que você tem que deixar coisas pra trás e você vai se desapegando de pessoas, de confortos. Tipo, quando eu conto no livro, né? Quando eu pedi demissão, né? Sem saber, tipo, eu só coloquei uma coisa na minha cabeça. Esse negócio tem que dar certo. E que quando eu cheguei a primeira vez, né, numa empresa e perguntaram, Natália, de onde? E aí, putz, até então era a Natália da Record, né? E você fala, puta que pariu, como é que eu vou falar que é a Natália da Me Poupe? Né? Aí falei, Me Poupe. A pessoa, o quê? Tipo, que é isso? Nossa, não te fiz nada, né, menina? Ignorante, né? Falei, não, Me Poupe é o nome da empresa. Tipo, toda sem jeito. Mas assim, você
Não, tem que bancar. Eu vou bancar isso aqui, sabe? Hoje não é nada, mas no futuro vai ser alguma coisa, sabe? Você tá me vendo aqui, mas a visão diminuída... Vou falar um negócio bem de coach, tá? Não sei se tá no Rock Balboa também. Eu sinto que a visão diminuída de você pode estar nos outros. As pessoas vão te olhar e vão te diminuir. Mas você não pode se enxergar assim. Você precisa se enxergar do tamanho que você é, sem permitir que ninguém te coloque numa caixinha menor do que aquela que você já viu que você pode chegar, entendeu? E várias vezes fizeram isso. Quando eu pedi demissão da Record, eu tava no banheiro. E escutei, eu falei, nossa, coitada, né? Internet não dá dinheiro. Olha aí. Isso é pra você aprender a nunca mais me esnobar. Como diria a filósofa Kelly Key, né? Baba, baby, né?